Muito boa noite. 12 anos depois de Odivelas ter sido elevada a concelho, continua sem plano diretor municipal. O processo de elaboração do PDM iniciou-se em 2001, mas até agora Odivelas tem-se orientado pelo regulamento do PDM de Loures. O Poder Local de hoje, então, vai fazer aqui um debate, vai transmitir aqui um debate sobre o PDM, o futuro e o passado, as consequências positivas e negativas no desenvolvimento do concelho. Para este debate conto então com 4 presenças imprescindíveis dos respectivos partidos de Odivelas. Passo às apresentações. À minha esquerda tenho Luís Salmonete do PSD, depois Carla Rosinhas do Partido Socialista, aqui à minha direita tenho Painho Ferreira pela CDU e João Pela pelo CDS de Odivelas. Muito boa noite aos 4, muito obrigada em nome da TVL por estarem aqui hoje e nos permitirem então este debate sobre o PDM. Começo por Luís Salmonete e a perguntar-lhe em relação ao processo deste PDM, ao processo de elaboração e discussão deste PDM. Tem sido um processo democrático, tem sido um processo participado ou nem por isso? O processo, de facto, é um processo democrático, mas é complexo, porque nem sempre as pessoas entendem o que é que se trata, o que é o PDM. É um plano de ordenamento do próprio território, do uso do solo, mas que tem agora uma série de componentes que não têm a ver com os PDMs, daqueles primeiros que foram feitos já há cerca de 15 anos. Portanto, nem sempre as pessoas entendem. A prova é que quando a Câmara Municipal de Odivelas pôs de género em consulta pública, aqui há uns anos, pelas freguesias, o processo do PDM, as pessoas falaram só das questões que viam, que estavam à saída da casa, uma rua que tem buraco, sei lá. São as questões práticas que levam... Claro, as coisas práticas, mas o PDM não é isso, o PDM não é isso, o PDM é uma coisa muito mais complexa e tem um historial muito grande. Se quiser podemos avançar por aí também. Como sabe, como já disse, começou o processo em 2001, com a deliberação da Comissão Instaladora. Luís Salmonete, mas porquê tanto tempo? Já sabemos que é todo um processo complicado, não neste concelho, mas em todos os concelhos. Mas porquê tanto tempo? Isto como é que se explica às pessoas que não entendem todos estes anos para Odivelas ter um PDM e ainda não tem um PDM, de facto? Bem, isso a explicação, de facto, ao milímetro, isso vai ter que ser isso vai ter que fazer a pergunta aos técnicos mas e aos responsáveis. Está dependente, certamente, de muitas entidades. Isto só para sim, está atualmente muito mais. De início até, não sei se foi em 2002, 2003, houve uma mudança da universidade que tratava do PDM, que foi encarregue de fazer os estudos prévios, não é? Isso logo aí atrasou, mas eu tenho aqui um historial, se quiser eu posso desenvolver, porque isto foi tudo muito lento. Em 2001 houve a deliberação, a abertura do concurso, a aprovação do programa preliminar. Depois, em 2002, foi nomeada a Comissão Técnica de Acompanhamento. Depois, em 2013, iniciaram-se de facto os trabalhos. Foram apresentados os estudos prévios ao Executivo. Depois, em 2004, houve a aprovação das linhas de orientação estratégica pela Câmara Municipal, foi à Câmara Municipal, que foram aprovadas em 2004 e que agora, obviamente, estão já desatualizadas face ao contexto e face até ao desenvolvimento e àquilo que tinham a ver com os planos dos PDMs, os primeiros que foram feitos, que davam ênfase à expansão, à construção, digamos, à expansão urbana, à construção. Os segundos PDMs já tiveram a ver com a requalificação urbana e provavelmente os terceiros PDMs terão a ver com o planeamento estratégico e fica condicionado, de facto, à situação económica do próprio país. E é isto que se está a assistir, não só em Odivelas, mas nos outros locais. Estes processos de PDM são complexos e depois, quando isto também a meio, digamos, deste processo todo, houve a introdução do PROTML, a necessidade de adaptar o PDM ao PROTML, ao Plano Regional de Ordenamento do Território de Lisboa,
Isto depois o processo, digamos, voltou todo ao início. E isto é uma coisa de facto muito complexa. E de facto nós temos o historial todo. Houve anos aqui que de facto esteve parado, o PDM praticamente esteve parado, pode dizer-se esteve parado. Houve anos que reuniu 2 vezes a Comissão Técnica de Acompanhamento, mas isto também, além daquilo que eu disse, isto também tem a ver com a falta de pessoal que tem a CCDR e a LVP. Porque a CCDR marca uma reunião da Comissão de Acompanhamento e depois aquilo são uma série de entidades. Há coisas sempre novas que estas novas entidades colocam em cima da mesa e depois a próxima reunião é marcada em 6 meses, 8 meses. Portanto, isto é um processo muito longo, até por falta de pessoal na CCDR. Tivemos a ocasião de ir à Comissão de Planeamento da Área Metropolitana lá e questionei diretamente o Sr. Presidente da CCDR porque é que isto demorava tanto tempo para lá da adaptação que as câmaras municipais têm que fazer ao PDM. A resposta, de facto, eu já sabia perfeitamente que a CCDR acompanha os PDMs de 51 municípios, ou 53, não me recordo agora bem. E, portanto, com o pessoal que eles têm, e com os métodos que eles têm para trabalhar, que são obrigados e com os mapas, não, os métodos que eles têm, que são métodos às vezes arcaicos. Eu posso lhe dar um exemplo. Eu uma vez fui ao Instituto de Água, que estava a fazer o acompanhamento das áreas inundáveis em Odivelas, e os mapas que eles tinham eram cartas de há 20 anos ou 30, e cartas militares. Ou seja, não se podia ver, ao pormenor, aquilo que existe hoje no próprio terreno. Portanto, isso há uma grande dificuldade, há uma série de fatores. Houve, de facto, também atrasos também da própria Câmara. Mas eu tenho que dizer uma coisa, não é por falta de PDM ou por estarmos a funcionar com o PDM existente que obsta que o Conselho se desenvolva à mesma. Como isso é absolutamente claro. O que tem a ver são as condicionantes do uso do solo que existem, que são impostas, que também vêm de fora. Deixe-me pegar nesse seu último pensamento e fazer uma questão à Carla Rosinhas. Que consequências é que existem no Conselho, é que há para um Conselho, não tendo esse Conselho um PDM próprio, ou seja, sendo orientado pelo regulamento de um PDM de um outro Conselho, neste caso de Loures, ao qual Odivelas já pertenceu? Antes de mais, boa tarde. Dizer-lhe que relativamente ao atual PDM, aos atuais PDMs, aquilo que o Luís Salmonete há pouco referia, efetivamente nós hoje temos os chamados PDMs de segunda geração, em que os PDMs não se limitam apenas e só a regulamentar o solo, são verdadeiros instrumentos de gestão territorial que visam o desenvolvimento sustentável de toda uma área, não é? Efetivamente, houve aqui um conjunto de constrangimentos que tiveram que ver com o facto de os PDMs obrigatoriamente terem que se conformar, desde logo com os PROTs e com as cartas de REN e de RAN. No caso de Odivelas, com o PROT-AML e com a carta de REN, uma vez que nós não temos RAN em Odivelas. Houve todo um conjunto de estudos elaborados que foram feitos de acordo com o que estava previsto das alterações que estavam em curso do PROT-AML e da carta de REN. Como, entretanto, houve um recuo, houve uma alteração com a mudança de governo relativamente a estas matérias e decidiu manter-se exatamente as coisas como estavam, os estudos que tinham sido feitos tiveram que ser readaptados, tiveram que ser novamente realizados e neste momento estão concluídos. Há uma parte, inclusive, já foi apresentada à CCDR logo no princípio do ano e que está a ser analisada, e a parte da carta de REN houve uma primeira proposta provisória e as definitivas serão apresentadas ainda durante este trimestre. Quando for aprovado este PDM, correrá o risco de já estar desatualizado? Não, é isso que eu lhe ia dizer. É que, repare, o facto de dizer que Odivelas não tem PDM, isso não é verdade. Efetivamente, Odivelas tem um PDM que neste momento é composto por um conjunto de instrumentos, se quiser. Desde logo o instrumento PDM de Loures, que continua a vigorar para a área de território de Odivelas, não é? Efetivamente, que está em vigor, e, para além disso, com os instrumentos de âmbito limitado, que foram, entretanto, aprovados já pelo município de Odivelas, foram as alterações que foram feitas de âmbito limitado para resolver questões de ordenamento do território, designadamente e em concreto
para resolver problemas das AUGIs e para poder permitir a sua legalização. Portanto, efetivamente, nós não podemos dizer que Odivelas não tem PDM. Odivelas tem PDM. Não tem um instrumento todo ele global, não é? Ou seja, uma única carta, não é? Mas essa dependência do PDM de Loures de alguma forma limita o desenvolvimento e todo o trabalho que se faz? Não, de todo, repare, porque nós quando dizemos PDM de Loures pensamos só no Conselho de Loures, só que o PDM de Loures previa toda a área territorial que na altura era existente. E a área territorial de Loures englobava o atual Conselho de Loures e o atual Conselho de Odivelas. E, portanto, efetivamente, Odivelas tem PDM, não é? Agora, os trabalhos de alteração é que ainda não se encontram concluídos. Questões que têm a ver com isto que foi referido, inclusivamente, pelo Luís Salmonete, que tem a ver com o facto de estarmos limitados e dependentes de um conjunto de parceiros e de outras entidades, e também por esta questão de que, obrigatoriamente, os PDMs, e neste caso o PDM de Odivelas, tem que se conformar com as cartas que são de instrumentos de regulamentação superior, que é a questão do PROT-AML e das cartas de REN e de RAN, e que o facto de ter havido uma alteração nas mesmas e, portanto, haver um conjunto de estudos que até 2011 estavam concluídos num sentido e que os mesmos tiveram que ser alterados, não é? Muito bem. Painho Ferreira, concorda com a opinião de Carla Rocinhas em relação à existência de um PDM em Odivelas e o facto de não haver grande prejuízo para o Conselho, uma vez que tem a orientação, de facto, do PDM de Loures? Boa noite. Boa noite. É assim, eu penso que é assim, quando se criou o Conselho de Odivelas, é evidente que se espera que a criação desse Conselho gere uma realidade de conselhia que, obviamente, levaria à conclusão tão depressa quanto possível de um novo plano diretor municipal. De outra maneira, não vejo qual seria a urgência da criação do Conselho. Isto é, criada uma realidade de conselhia, parece-me óbvio que aquilo que se devia ter avançado de imediato era para um novo PDM, que, no fundo, teria que definiria as orientações estratégicas para todo o território do Conselho, mas teria que acompanhar a autonomização. Mas que definiria, no fundo, uma ideia de centralidade, de cidade e que teria como função a articulação de todas as áreas que vêm a integrar o Conselho de Odivelas. Na nossa opinião, de facto, 14 anos é tempo a mais, pode haver muitas justificações, mas eu gostava de dizer uma coisa que acho que é extremamente importante. Quando nós falamos de planos diretores, eu acho que nós devemos ter uma preocupação que é não pensarmos que são as questões técnicas que controlam isto. Há, de facto, nos planos diretores e na maneira de gerir os municípios, aquilo que é fundamental é a vontade política de fazer. E, neste caso, eu creio que não houve grande vontade política de avançar com o PDM. Terá dado um jeito aos responsáveis da Câmara de Odivelas, mas de facto não vi grande vontade política. Essa é uma das partes que eu queria dizer. A outra parte é que de facto há muito ou pouco ou nenhuma participação e o envolvimento das populações, das organizações da população, das próprias forças políticas da oposição na elaboração deste plano diretor municipal. Portanto, eu planos que saiam de gabinetes não gosto, porque creio que enfrentar a enorme pressão política que há sobre as zonas das áreas metropolitanas, a enorme pressão económica dos interesses económicos que estão em jogo sempre num território concelhio, só há uma maneira de fazer isso, é com um contacto permanente e com uma política muito grande de proximidade com as populações e com as organizações da população. Painho Ferreira, está a querer dizer-me então que não considera este processo de elaboração muito democrático? Estou, claramente, pois penso que isso é uma realidade objetiva, que não há nada a fazer. Se perguntarmos a outras forças políticas que tiveram a ocasião de participar, de opinar, vão dizer exatamente o mesmo que eu lhe digo. Se perguntar às organizações da população, digamos, às forças vivas da população, se participaram, provavelmente vai ouvir a mesma resposta. E, portanto, eu tenho uma visão diferente do que é organizar um PDM e da necessidade objetiva de envolver as pessoas. E acha que um Conselho, na situação de Odivelas, sai prejudicado por ainda não ter aprovado o seu PDM? Eu acho que sim, até porque aquilo que aconteceu foi que durante estes 14 anos
se avançou por uma questão, por uma linha que nós criticámos muito, que foi o espalhar de loteamentos e de autorização de construção de fogos muito para além daquilo que permite uma futura reestruturação e ordenamento do território concelhio de Odivelas. Se quiser eu posso lhe dar alguns números, não é? E, portanto, creio que neste momento falar de um plano diretor municipal tem que se falar, de facto, na vontade política de reverter o processo que existe atualmente. Porque já estão demasiadas condicionantes implantadas no terreno. Isto é, eu não queria dizer tudo da primeira vez, mas é assim. Eu creio não diga, porque ainda temos mais eu creio uma ou que duas rondas. O fundamental que aconteceu foi o seguinte: as forças políticas que estiveram à frente do município não conseguiram conjugar a realidade nacional com a realidade do concelho. E, portanto, se for ver, por exemplo, ao final do anterior mandato, licenciaram, não se aperceberam sequer que ia acontecer uma bolha imobiliária. E desenvolveram uma série de projetos que não tinham minimamente em conta aquilo que estava a passar no país. Sem planeamento urbanístico. E dou-lhe assim, a título de exemplo, o OTEC. Não é? Portanto, o OTEC é um buraco em que a Câmara se mete, em que acabava por transferir 8 hectares de terrenos municipais para a mão de privados, e claro que depois, com o aparecimento da crise e com a bolha imobiliária, tudo aquilo vai para água abaixo. E acha que com o PDM essas situações seriam evitadas, ou pelo menos seriam previstas? Com um PDM participado, sim, porque eu penso que não é possível fazer uma política correta de ordenamento do território sem a participação democrática das forças vivas do concelho. E esse é um ponto-chave na política, quer dizer, quando se pega num concelho como Odivelas, onde obviamente a pressão dos interesses e das populações, dos interesses de diversos grupos e das populações é enorme, ou os responsáveis políticos conseguem ter proximidade e vão exatamente a essas forças buscar a força para se opor a esses interesses, ou se não fazem, acabam por cair na mão desses interesses e ficar reféns desses interesses. Essa é a minha opinião. João Pela, a sua opinião, quando este PDM for aprovado, há o risco de já estar desatualizado? Boa noite para si, para os colegas de painel e para os telespectadores lá em casa. Se estará desatualizado, não sei se está desatualizado. Nós, perante o atual PDM que está em curso e que tem praticamente 2 décadas, portanto é um PDM 94, que esteve pronto pouco antes, portanto de 94, acabamos por dizer que tem 20 anos, 2 décadas. Não serve. Em 20 anos faz-se muita coisa. Já mudou muita coisa. Faz-se muita coisa, faz-se muita obra mal feita, e neste caso em Odivelas há, digamos, aspectos positivos a nível urbanístico em determinados pontos, não vamos dizer que é tudo mau, mas genericamente herdou-se uma situação, aliás este PDM servia para uma periferia de Loures, e nós sabemos que as periferias não têm a qualidade de um centro, não têm a estrutura segundo os padrões de desenho urbano das cidades, com minimamente estruturadas. Pegou-se numa periferia com vários problemas de solos a nível de segurança, a nível de ocupação, a nível de tratamento do espaço que não está feito, e por simplesmente anarquizou-se de alguma forma o território. Quando é este instrumento que nós temos, se calhar será preferível manter este do que utilizar um novo instrumento que não responde a coisa em cima nenhuma, porque na prática o que é que nós temos? Temos uma série de auges que andamos a tentar legalizá-las, quando a maior parte das casas não tem um palmo de ferro. Andamos, digamos, com situações perfeitamente com ideias de desenvolvimento que não cabem, digamos, numa lógica nacional. Nós esquecemos que nós temos, a nível de população, somos o 13º concelho do continente, e que temos, Odivelas tem mais população do que 3 distritos em Portugal. Ora, isto são fatores que justificam que existe uma densidade populacional excessiva nesta área. Quando não há condições
quando nós, a política, e então a política que esta Câmara tem vindo a desenvolver é uma perfeita loucura, quer dizer, quando, por exemplo, a questão das linhas de águas, que são importantes, não se limpam as linhas de águas, ouvi aqui há dias num debate aqui da TVL, um vereador dizer que é por causa da fauna, quer dizer, não se limpam as linhas de água por causa da fauna. Não se enterram os cabos elétricos, os cabos de alta tensão, como em qualquer zona urbana, como em qualquer parte do mundo, porque a EDP é que manda. Quer dizer, a política que devia ser feita a nível do ordenamento do território não vai encontrar soluções num PDM, digamos, feito por uma equipa autárquica que tem vindo a gerir nesta década e meia, que tem estado à frente, quer com a comissão instaladora, quer atualmente, não é com executivos desta natureza, com este tipo de competências que vão resolver então, deixe-me ditar-lhe estes objetivos. Qualificação urbana no Concelho, integração e coesão social, incremento e qualificação das atividades económicas, beneficiação das acessibilidades e salvaguarda e valorização ambiental. Estes objetivos são cumpridos no regulamento do PDM de Loures? Não são, obviamente, há, digamos, a nível de infraestruturas, estruturas viárias, nós temos as primeira linha para as nacionais, esse problema é um problema que não depende de Odivelas e está quase todo resolvido, digamos. Odivelas já devia ter resolvido, o executivo de Odivelas já devia ter resolvido a questão, por exemplo, da pontinha em relação à Acril, não tem saídas, não há ali, foi um assunto que ficou, digamos, por tratar. De resto, não depende exatamente do município, o resto da rede. É a velha história da organização das cidades, portanto, desde o tempo dos romanos eram os cardos e os decumanos que resolviam o problema da organização e era a partir daí que se desenvolviam as cidades. Odivelas não, Odivelas é o caos, é a gincana. Nós sabemos perfeitamente, para andar em Odivelas temos que dar não sei quantas voltas para ir de um ponto para o outro, portanto, algo perfeitamente irrealista. A nível de transportes públicos, cada vez estamos pior, portanto não existe, a nível dos transportes públicos, de Odivelas para fora, até aos pontos de Charneira, muito bem, as coisas ainda vão funcionando, mal ou bem, a coisa ainda vai funcionando. Digamos, a nível interno, além de serem caros, digamos, é um desastre. Ainda agora coloca-se a questão, por exemplo, com uma pessoa agora com a transferência do centro lá para cima para a Ramada, como é que as pessoas vão lá chegar quando pagam mais transportes do que taxa moderadora? Há, digamos, fatores que estão todos interligados, que a Câmara não se preocupa minimamente em tentar resolvê-los. Muito bem. Luís Salminete, em relação a estes objetivos, passo a citar novamente: qualificação urbana no Concelho, integração e coesão social, incremento e qualificação das atividades económicas, beneficiação das acessibilidades, salvaguarda e valorização ambiental. Na sua opinião, estes objetivos são ou não cumpridos pelo atual PDM, pelo regulamento do PDM de Loures? Atenção, nós temos que ver a visão global que tinha Loures para o PDM. Loures tinha 3 zonas, uma zona agrícola, uma zona industrial e uma zona onde se construía, onde se urbanizava. E esta visão global tinha lógica para Loures, para nós não tem, atenção. A zona industrial era a zona de Sacabém, Moscavide, Santiria da Azoia, de São João da Talha. A zona agrícola, como todos sabemos, eram Loures, Bolselas, Friamas, a partir daí já para aí para dentro. E como estes terrenos eram terrenos que valiam mais, onde está agora o Concelho de Odivelas, o que é que Loures fez? Loures tratou de deixe-me usar este termo, não fique preocupado com isso, é a realidade, porque as grandes urbanizações vêm de Loures, como é óbvio. Pode dizer-me assim, foram feitos erros e cometidos erros e tudo. Mas isto, o PDM de Loures tinha lógica. O terciário, nesta zona que vem de Santo António dos Cavaleiros até Lisboa, a outra zona agrícola e uma zona industrial. Isto tinha lógica. Claro que, quando foi criado, ou quando houve a intenção de criar o Concelho de Odivelas, a freguesia de Santo António dos Cavaleiros estava incluída. E só podia ser com a freguesia de Santo António dos Cavaleiros. Houve depois uma alteração da lei para poder ser criado o Concelho sem Santo António dos Cavaleiros. E houve quem dissesse, até da CDU,
na altura, que só puseram a isso, algumas pessoas, atenção, não foi a CDU que tomou uma posição global. Mas houve quem dissesse até que com o terreno que Odivelas tinha não havia a viabilidade para se desenvolver o próprio concelho. Ainda por cima com uma zona de várzea, que é uma zona de reno, que é a chamada várzea de Louros, que vai até à Pontinha, não é? Com aquela zona. Portanto, a visão global era esta, e esta visão vem do PDM de Louros. O PDM de Louros foi feito pela CDU, a APU em primeiro, depois a CDU. Em primeiro lugar, o meu amigo diz que havia haver um novo PDM com a criação do Conselho. Muito bem, também devia ter havido a separação dos serviços municipalizados. Também não houve. Houve muitas coisas que não foram feitas. E eu considero que, até, os serviços municipalizados eram mais importante, sendo importante o PDM, que eu não estou a desvalorizar, era mais importante até para a população. O processo é um processo claro. E está no site da Câmara. Agora, o senhor não, toda a gente, conta-se pelos dedos das pessoas que vão lá, meio os documentos, ou imprimem, ou têm essa documentação. Eu recebo a documentação que recebe a CDU. É só que eu leio-a de uma ponta à outra. E gosto daquilo que faço, e gosto daquilo que leio, e procuro entender. Mas, Luís, nem toda a gente recebe, não é? Está no site da Câmara. Os documentos estão no site da Câmara. Nem toda a gente tem capacidade para os analisar. Pronto, essa é uma realidade, não é? Bem. Mas atenção, não é por isso que mas não é com a participação, porque houve participação das pessoas. As pessoas não sabem, as pessoas têm que haver um processo que seja claro e que explique às pessoas o que é que está em causa, em primeiro lugar, porque as pessoas não entendem. Se nós vamos para uma freguesia discutir o PDM, pode estar uma sala com 200 pessoas ou 300 que ninguém entende. Depende da e forma ninguém, como de uma forma é geral, mas de uma forma geral, ninguém apresenta as sugestões que são necessárias para o PDM, porque as pessoas não estão a par de um processo tão complexo com os condicionantes que tem, que foi agora aumentado neste PDM, com as cartas de ruído, existe uma pequena zona de reserva agrícola nacional em Falmões. Não tem relevo. Uma pequena zona, sim, pronto, mas existe. Isto é só para, para não dizer que eu estou sempre aqui a bater aqui na CDU. Ok. Também desculpe lá. Existe uma pequena zona de rã que é insignificante. Não está a bater, por incrível que pareça, está-me a dar razão. Mas eu não estou aqui para estar. Isto não é um debate político, isso eu faço na Assembleia Municipal. Por amor de Deus, eu tenho uma grande dificuldade na Assembleia Municipal procurar que as pessoas se interessem por estes assuntos. Okay. Porque eu já várias vezes levei estes problemas à Assembleia Municipal, apresentei as sugestões, estive na Comissão de Acompanhamento e preferi sair da Comissão de Acompanhamento. E vou-te explicar porquê. Porque houve pessoas, inclusivamente nas freguesias, que diziam que eu estava na Comissão de Acompanhamento para atrapalhar o desenvolvimento da própria freguesia. Eu não embarco nisso, de maneira alguma, nem pensar nisso. Há condicionantes que são para se cumprir. Não há, construa-se. Então, tudo bem. Isto falando assim de uma forma muito simples, porque isto é mais complexo do que isto. Como é óbvio. Nós temos uma densidade populacional elevada. Sim. Continuamos a construir mais, quando depois não há escoamento para as casas. Com certeza. Mas ninguém se apercebeu. Quando começou a ser feito o PDM, eu quando tinha de Louros que havia esta bolha imobiliária, como o meu amigo falou. Ninguém se apercebeu, porque as pessoas todas estavam convencidas, provavelmente erradamente, que isto ia ser uma continuidade de crescimento. E era impossível. Provavelmente era impossível. Hoje estamos a perceber disso. Porque eu até na altura, ninguém pensava nisso. Alguém dizia assim, pare-se com a construção, porque vem aí uma bolha imobiliária. Não. Como houve as restrições de financiamento às câmaras, o que é que acontecia? As câmaras aprovavam a construção, e cada vez mais construção, para terem mais impostos. E o que aconteceu é que originou. O que tem que se ver no PDM, muito claramente, é se uma modificação do PDM atual vai beneficiar alguém. Porque se alguém agora compra um solo que é de uso restrito e com a aprovação do PDM dá-lhe um outro uso, tem que saber como é que foi feito. Ou então,
Ou então, cria-se, em termos de impostos, um imposto sobre as mais-valias originadas pelo terreno e pela aprovação do próprio PDM. Compreendo? Isto é uma situação muito complexa, porque o processo é claro. Temos é que saber exatamente o que é que foi modificado em relação ao PDM anterior. PDM anterior, Loures, o que é que existia? Isto. O que é que vai ser modificado? Isto. Em que zonas? Em pormenor. E temos que ver isso. Tinha-me pedido para intervir, não sei, muito rapidamente. Muito rapidamente, porque acho que a primeira parte da intervenção do Luís Salmonete dá-me razão, de facto. Tinha sido absolutamente urgente, assim que é criado o Conselho de Odivelas, a avançar para o Plano Diretor Municipal. Mas eu tenho outras preocupações. É que algumas das propostas do novo PDM que eu tive acesso aumentam os índices de utilização máximo dos solos. Isto é, não sei, eu sei. Mas eu não tenho o regulamento. 0,7 para 0,85. Isto é. Mas eu não sei porque estamos aqui o regulamento ainda não foi aprovado, desculpa interromper. Eu não sei como é que sabe que está. Pode saber. Então sabe mais que eu. Pronto. Ok, obrigado. Ainda bem, estou a informar. Então, pronto, ainda bem. É assim, quer dizer, por um lado dizemos que há construção a mais, mas depois, nas propostas do novo PDM, aquilo que se propõe é um aumento do número de focos, da densidade de focos por hectare e um aumento do índice máximo de utilização do solo. Há aqui qualquer coisa que não bate bem. Falha. E de facto é assim, para fazer um plano diretor participado, não pode ser só através da net, quer dizer, a população e as populações mexem-se através das suas organizações, de coletividades, de organizações representativas, de organizações de grupos profissionais, e tudo isso tem que os responsáveis políticos, se estão de facto interessados em defender um determinado modelo de organização, têm que contar com essa força, não é esperarem calmamente que eles vão à internet ver. Eu fui ver, consultei obviamente o plano diretor e as propostas do plano diretor. E é assim, de facto em Portugal existem propostas, planos, leis e regulamentos por todo o lado. E se calhar era a altura de pensarmos que se calhar temos burocracia a mais no meio desta história toda. E que temos que substituir essa burocracia por vontade política. Muito bem. Vou então retomar a ordem. Carla Rosinhas, há pouco o Painho Ferreira falou que também terá sido por alguma inércia por parte da Câmara que se dá e todo este atraso na elaboração do PDM de Odivelas. Concorda com esta posição? Não concordo. Mas deixe-me dizer-lhe a propósito, já lhe explico porque é que não concordo. Mas deixe-me dizer-lhe só aqui uma coisa relativamente a esta discussão que estava a ser aqui feita com o Luís Salmonete e com o Painho Ferreira. Obrigada. Efetivamente, nós não nos podemos esquecer que quando Loures pensou no território, Odivelas era de facto uma zona urbana com uma edificação, não é? Quando o Conselho de Odivelas foi constituído e se pensou efetivamente em constituir uma equipa técnica de acompanhamento para celebrar o novo PDM, não se podia olhar, não se pode olhar para o PDM, ou melhor, para o território, como uma zona branca em que nós vamos começar a montar a área verde, a área agrícola, a área urbana. Efetivamente, quem nos dera a nós, todos, poder fazer isso. Mas, efetivamente, não era isso que lá estava. O que lá estava era uma área de 70% consolidada, da qual 30% é auge, não é? E mais ainda uma área que, do ponto de vista geológico, não nos oferece muita flexibilidade. Nós temos um conjunto de linhas de água, temos um conjunto de áreas instáveis, de encostas, muitas delas, infelizmente, edificadas e que foram edificações que foram permitidas há mais de 30 anos, não é? E que, quando hoje se consegue, com muito esforço e, felizmente, com as alterações legislativas que aconteceram ao nível da lei dos instrumentos de regulamentação do território, que aconteceram em 2009, que permitiu que o município pudesse fazer as alterações de âmbito limitado e que se permitisse assim fazer a legalização de alguns bairros, não é? É permitir, obviamente, que se regulamente e que se ordene o território que já lá estava edificado. Claro que era muito mais fácil deitar abaixo, não é? Só que depois há todo um conjunto de direitos adquiridos e de questões sociais, que as coisas não se resolvem assim, obviamente. E, portanto,
nós não podemos olhar para isto de uma forma muito cor-de-rosa, por muito que tivéssemos vontade de o fazer. Nós temos uma realidade, temos que ser, temos que enfrentar essa realidade, temos que perceber que, perante o que temos, nós temos que tentar ordenar o melhor possível, não é? Mas não podemos ignorar o que lá está, não é? E, portanto, dizer que herdamos um conselho e vamos pensar nele de forma diferente, quer dizer, temos que pensar nele de forma diferente, mas com os condicionantes que lá estão, e considerando que 70% já lá estava devidamente consolidado e que depois temos um conjunto de limitações geológicas e geográficas, bom, se calhar não dá para fazer muito mais. Agora, mas esta autonomização não deveria ter sido pensada e acompanhada por um PDM, e não há aqui um certo desfazamento? Odivelas é levada a conselho e 12 anos depois repare, continua a elaboração. Com a Constituição, com a criação do município, houve um conjunto de coisas que deveriam ter sido feitas na altura e que não foram feitas. Designadamente, o Luís Almeida falou aqui, é verdade, o Serviço Municipal de Águas e Saneamento deveria ter sido desde logo dividido, é a minha opinião, mas na altura não foi esse o entendimento, certamente por um conjunto de razões que acharam melhor que assim fosse. O instrumento de regulamentação territorial PDM foi desde logo pensado e foi constituída uma comissão de acompanhamento para o mesmo e foi desde logo começado a elaborar os primeiros estudos. E quando falo em inércia, eu não acho que tenha havido inércia, porque efetivamente a equipa nunca parou. Mas, repare, primeiro foi logo lançado o concurso público só que essas coisas têm um conjunto de prazos que nós muitas vezes nem sequer nos apercebemos do que é que isso leva depois à mora. Claro que, como eu lhe dizia há pouco, a lei foi alterada em 2009 e agilizou um pouco o procedimento. Só que o processo do PDM já estava lá atrás e houve uma série de prazos que têm que ser cumpridos e uma série de entidades que têm que ser chamadas, como eu há pouco referia, e que efetivamente atrasam necessariamente isso. Hoje, com o decurso do tempo e com a elaboração dos estudos, inclusivamente foram criadas equipas essas hoje de técnicos municipais, para além da Comissão de Acompanhamento que está constituída, que tem não só os técnicos que têm a parte da elaboração do instrumento, mas também aqueles que não estão de costas voltadas com aqueles que executam diariamente e põem em prática o PDM, ou seja, não estão alheios da realidade, como há pouco aqui se referia. E, efetivamente, o PDM que está a ser elaborado tem em conta a realidade existente e tem em conta as dificuldades de quem o aplica diariamente, não é? E a população não está alheia desta situação. A população Acha que não? Não está. A população foi chamada, mesmo sem estar prevista, a lei apenas prevê um período de discussão pública que acontece, afinal, ou seja, depois da aprovação dos primeiros estudos pela CCDR. E essa discussão pública irá ocorrer, se tudo correr bem, no final deste ano. No entanto, a população foi chamada a pronunciar-se ainda em 2006. Na altura, quando foram aprovados os primeiros estudos prévios, a população foi chamada a ser ouvida. Houve um conjunto de discussões que foram feitas freguesia a freguesia, em que toda a população foi convocada para ser ouvida. Claro que depois nós deparamos com aquilo que há pouco alguém referia, penso que era o Luís Almeida, que é o facto das pessoas não estarem minimamente preparadas para perceber o que é um PDM, não é? E preocuparem-se com a rua, com o degrau, e efetivamente o PDM não é isto, não é? O PDM é um instrumento que tem que olhar para as coisas de uma forma mais alargada e não pode ir a esse pormenor, não é? O alvará poderá ir, mas o PDM não pode, não é? Para além disso, efetivamente, há uma comissão que tem englobado as freguesias e estão, de facto, depois disponíveis os instrumentos de consulta pública, mas aí tem que ser feita a consulta pública é online. Claro que se quiser fazê-lo diretamente junto dos serviços municipais, os instrumentos também lá estão em papel, mas a consulta é muito mais fácil de ser feita, como quem quiser fazer, pode ir lá e pode verificar em que estado é que estamos, o que é que está a ser elaborado, pode fazer sugestões, ou seja, portanto, o PDM não está fechado numa redoma e os estudos não estão fechados numa redoma, então de facto a população está envolvida, não é? Portanto, nesse aspecto eu não concordo de facto com aquilo que foi aqui afirmado. Muito bem. Penho Ferreira, Carla Rosinhas diz que a população está de facto envolvida e que já foi até ouvida sobre o PDM. Desculpa interromper, isto é informado, ele tem informação que eu não tenho. Pois eu tenho, mas é via não como residente. E de facto a população não está. Eu penso que se fizessem um inquérito e perguntassem às pessoas que moram em Odivelas o que é que sabem sobre o plano diretor municipal, se daria zero. Não vale a pena andarmos a fugir a esta questão. Não é? Sobre o novo PDM, eu creio que há que ter cuidado com aquilo que se vai eventualmente aprovar. Agora há um dado que é real, quando muito será em 2014.
quando muito, teremos um novo PDM em 202014. Foi sim, se tudo correr bem, no final deste ano teremos a fazer discussão pública, em 2014 teremos um PDM então, aprovado. Ficam aqui os tais dados que é importante que as pessoas tomem conhecimento em algumas zonas, esse tal PDM prever um aumento da densidade em fogos por hectare e o aumento dos índices de utilização máxima de solos, coisa contra a qual discordamos, obviamente, porque pensamos que há loteamentos, há autorizações de construção a mais no Concelho de Odivelas e que essa política de licenciar avulso, de facto, essa é extremamente penalizadora para a reorganização então acha do que território. não está assegurada a transparência neste processo político de urbanização? Eu não falo de transparência, eu acho que há uma política errada, isto é, as pessoas que estiveram à frente do município alinharam nessa política. Aliás, é fácil de ver como eles alinharam. Olha, e porque nós não estamos a falar só do período de crise, estamos a falar daquilo que se passava antes da crise e quando nós, CDU, já dizíamos, atenção, é preciso uma política de contenção nos licenciamentos. Olha, eu vou-lhe dar 2 números. Na Póvoa... Permita-me só aqui um reparo. Tem noção de que os maiores loteamentos que estão hoje edificados em Odivelas não foram aprovados pelo município de Odivelas? Tenho. Ok. Mas nós nunca podemos aligerar as responsabilidades eternamente para o passado. Só estou a fazer este reparo. Nós estávamos a discutir é assim, nós defendemos uma enorme contenção na política de licenciamentos e de fogos. E... Porquê? Porque tem que haver uma relação entre as necessidades da população e aquilo que se deixa fazer no Concelho. E era visível em 2006, 2007, 2008 que em Odivelas já havia fogos a mais. Não é? Aliás, é em Odivelas e no país todo. Aliás, é curioso porque há tempos saiu na imprensa uma revista que disse que se os planos de diretores municipais fossem todos cumpridos, Portugal ficava com 20 milhões de habitantes. Portanto, há qualquer coisa que não está bem nesta história. Mas é assim, em 2008, a Câmara aprovou, com o voto contra da CDU, mais 455 fogos na Póvoa de Santo Adrião. Estou a falar da urbanização da Ercesa. Não é? Portanto, onde é que estão? O que é que aconteceu a isso? Nada. Portanto, politicamente ninguém se apercebeu do que é que estava a passar. Mas não só, aprovaram também o OTEC e em Famões. Não é? Licenciaram, autorizaram mais a construção de 880 fogos. E estávamos no ano de 2007. Ou seja, houve uma crise, de facto, que não deram por ela e alinharam nisto. Não é? Foram ganhando compromissos. O processo do OTEC só não é mais grave e a população não só não perde mais por ficar sem o terreno das Granjas Novas, que era um terreno municipal, porque aquilo deu em zero. Isto é, de facto, a política de gestão desta Câmara, em termos de gestão do território, acaba em zero, não há nada. Tudo aquilo que eram os grandes vetores estratégicos deram em zero. Eu lembro-me da força que o Partido Socialista fez com a história do polo tecnológico. Diga-me uma coisa, como é que está isso agora? É nada. Porque vocês não se aperceberam do que é que ia acontecer. E quando nós dizíamos, não, o caminho não pode ser esse, vocês iam até ao fim. O polo tecnológico, eu lembro-me desta fase, aquilo parecia que ia ser uma espécie de Silicon Valley de Odivelas. Era uma miragem completa. Portanto, acabámos por ser governados por uma miragem política. As consequências práticas foi que houve licenciamentos, urbanizações, e agora está tudo vazio. E agora há uma crise. E agora eu pergunto, então, e agora o que é que vocês vão fazer a seguir? Vão continuar a aumentar os índices de utilização ou vamos andar para trás e fazer ao contrário? Olhar para o TEC como uma miragem é uma forma muito ligeira de pensar. Diga-me uma coisa, o que fazemos neste Garanto-lhe que e olhar para o TEC apenas como 800 fogos que seriam licenciados é olhar para aquele projeto de uma forma muito ligeira. Estava efetivamente ali em causa, e está ali em causa, um polo tecnológico universitário, com residências universitárias, uma realidade que iria resolver de uma forma e de fazer a diferença perante aquele cancro urbanístico que é comete, não é? Efetivamente hoje estamos com constrangimentos, interpelou-me, desculpe, mas tinha mesmo que responder. Hoje estamos com constrangimentos financeiros a nível global, não só obviamente no município de Odivelas, os constrangimentos financeiros são conhecidos todos, são globais e que têm naturalmente consequências nos grandes projetos que têm que ser feitos de uma forma mais rápida, de uma forma mais lenta, mas eles não são abandonados e a estratégia está lá. E quando nós pensamos num PDM
PDM, pensamos na estratégia. Sim, Bem, Ferreira, para concluir se não rapidamente. são abandonados, isso vai significar duas coisas. É que, de facto, por exemplo, os terrenos das granjas, aquilo que vocês continuam a pensar fazer é voltar a lotear aqueles terrenos. Eu, sinceramente, não gostava de perder esta oportunidade para aqueles terrenos poderem ser usufruídos e serem do domínio público. Preferia que os terrenos, os 8 hectares de terrenos que vocês dão como contrapartida, que davam como contrapartida à Luz ao Capital, não é? Eu acho que, ainda bem que, nesse aspecto, as granjas ficaram beneficiadas. Eu espero que os novos poderes políticos não voltem a lotear aquilo, porque aquele terreno é estratégico para a estruturação, para a possibilidade de construção de equipamentos, de uns espaços verdes a sério e de lazer. Portanto, quer dizer, toda a vossa política se É o que está previsto para ali, é construção de equipamentos, de espaço de mas lazer, aquilo que vocês aprovaram foi um loteamento de universitário, 174 fogos, se não se importa. Mas estava contra o PDM, isso? Mas desculpa, estamos aqui, eu não sei se estava contra o PDM, eu estou contra um negócio que, para fazer o OTEC, Qual é a sua preocupação? Não foi construído nada. Pois, Então, mas depois não está lá nada. a minha preocupação... Desculpa, deixe-me só acabar o mas é um instante, é assim. É que vocês não pediram contenção, vocês pediram a suspensão da aprovação de novas urbanizações. E o curioso é que quando estivemos numa Assembleia Municipal em Olival Basto, que saiu de Olival Basto, vocês precisamente, isto é irónico, aprovaram uma pequena urbanização em Canessas. Porque era uma freguesia vossa e havia argumento e não era uma grande urbanização, uma pequena urbanização em Canessas. Mas para quem pediu na Câmara e na Assembleia Municipal a suspensão de aprovação de urbanizações, foi curioso que depois foi à Assembleia Municipal a aprovação de uma pequena urbanização em Canessas, e não sei se foi por ser uma freguesia vossa, vocês aprovaram. Ou por ser uma urbanização pequena, não é? Isso é um gozo incrível. Não, mas é um gozo incrível, porque isso não liga uma coisa com a outra. Era mais uma urbanização pequena. Temos que avançar. Penho Ferreira, peço-lhe então para concluir a sua intervenção rapidamente. Concluo, de facto, é assim, eu penso que o Partido Socialista, ajudado pelo PSD, de facto apostou forte numa política de gestão municipal em aliança com os grandes grupos económicos. Mas saiu tudo mal. Do PPM. Muito bem. Exatamente. Não, desculpe, estava a dizer do BPN, grandes grupos económicos, aqueles que faliram, da EVP, tudo, não sei o quê. Nós temos uma aposta com os grandes grupos económicos, é isso? Mas eles não fizeram nada. O que Muito é que bem. significa que a vossa política estava errada. Foi só por isso, porque se estivesse boa, eles faziam. Vamos avançar neste debate. Que ia dar Quero ouvir era agora de a facto intervenção mais de João betão Pela. e mais prédios e mais fogos no Conselho. João Era para aí Pela, que a sua vocês opinião apoiaram. sobre esta discussão, nomeadamente, e se este PDM assegura, na sua opinião, a transparência da política na urbanização, da política da Helena, enquanto urbanização? não tiverem resolvidas as questões daquela vertente sul, a questão das auges, mas resolvido seriamente, não é ir lá um técnico da Câmara, dar uma vista de olhos e, enfim, se calhar com meia dúzia de questões por fora, resolver os problemas. Porque nesta Câmara, neste Executivo, não querem saber de coisa nenhuma. Portanto, isto é triste, mas é verdade. Nós ainda continuamos, eu continuo à espera e fiz questão de pedir para que me chegasse exatamente toda a informação possível sobre o tal inquérito sobre o cidadão que disse que tinha sido um arquiteto da Câmara a desenvolver o projeto. Algo que foi colocado na Assembleia Municipal. Pedi para acompanhar e ter toda a informação deste processo. E não tive nada. Onde é que foi? Está a falar disso, está a falar do quê? Estou a falar da situação daquele cidadão que em Assembleia Municipal, inclusivamente com intervenção do Sr. Vereador, creio que Hernani de Carvalho, na Câmara, questionaram... na Assembleia. Na Câmara, questionaram, penso que sim, penso que foi na... Foi na Câmara, porque na Assembleia Municipal eu nunca fui nenhuma vez. Foi colocada a questão de que havia muitos processos e, inclusivamente, um dos exemplos dados foi o próprio cidadão que colocou a questão, em que há corrupção dentro da Câmara.
Já tive a oportunidade de já falar sei. aqui num debate sobre essa matéria Já sei, e tive a foi. oportunidade na altura de esclarecer o Sara Brasil sobre essa matéria. Não. A Câmara fez aquilo que tinha que fazer, que é abrir o inquérito para averiguar Não me chegou de nenhuma algumas informação, responsabilidades. eu pedi, não me Mas chegou. João Vela efetivamente, pediu, mas como é que efetivamente- solicitou essa informação? Pedi, Solicitou obviamente, oficialmente? junto ao Sara Brasil, que é exatamente o Presidente da Comissão Política, que tem a obrigação de O CDS solicitou a... Sim, da mas atenção documentação. que isso é uma questão que é um crime público, a corrupção é um crime público e, portanto, pode Sim, ser mas participado. O inquérito Pode ser da participado. Câmara. Mas o inquérito da Câmara não resolve nada isto aqui, isto na altura ao Sara Brasil. Mas O informa, inquérito mas informa o que é que está a o inquérito da passar. Câmara limita-se a tentar Mas tem perceber, consequências. efetivamente, porque nós temos interesse mais do que os senhores. A Câmara Municipal tem interesse, efetivamente, em saber se existem ou não existem técnicos corruptos, como é óbvio, não é? Certo? Não sei se tem a ideia questão- disso. tenho É que- fundamental. mas eu sei- Nós não queremos eu sei o que é corrupção que se internamente faz. dentro da Eu sei Câmara o que é que se Municipal. passa há muitos Agora, anos. repare, sabe ótimo, então porquê é que não diz? Porquê é que não vai ao Ministério Público fazer participação? Mas eu É que tenho toda a que gente participar sabe, mas aqui. ninguém vai de facto Mas fazer o que a é que eu- participação. o que é que eu vou onde ela- participar? Participa aquilo que sabe, aquilo que Eu não conhece. sou exatamente- Eu garanto que se eu soubesse e conhecesse, ia ao Ministério Público participar. Não sabe de conhecer. Eu só não É- faço é porque saber- não tenho esse saber como é que conhecimento as porque ninguém coisas me se fazem, diz. saber como é que as coisas estão a ser feitas. Mas saber como? É que eu Agora, acho que casos é engraçado, é concretos- que as pessoas casos falam, percebe? Mas depois concretos- concretamente casos ninguém tem. concretos, E a Câmara Municipal não pode não- averiguar, mas não pode abrir processo disciplinar, porque já o fez noutras alturas, quando alguém teve a coragem de dizer é a senhora assim, é arquiteto tal, e nessa altura foi levantado o respectivo processo disciplinar e o senhor foi Não, nessa despedido. altura, nessa denúncia, Percebe? Porque houve alguém que teve a coragem de dizer quem foi. O problema é nessa altura em que que toda eu a vi- gente fala, mas não há efetivamente queixas concretas, percebe? Há suspeições. E então, com as suspeições, a Câmara Municipal a única coisa que pode fazer é aquilo que faz, que é abre os inquéritos e tenta perceber e averiguar da veracidade das mesmas. E esse não é? inquérito, E Carla depois, Cunha, já com base resultou- no já teve inquérito, resultados práticos? confesso-lhe que não sei, porque não me informei posição sobre isso, do- soubesse que essa questão ia a ser posição colocada, do vereador na altura- ter-me na altura foi clara. informado. Foi E depois clara. daqui segue para o Ministério Queria Público, que é apresentar quem tem queixa competência. contra o cidadão. Foi a primeira Não, isso não posição foi verdade, que- não foi isso que foi dito. Foi isto que foi dito. Não, não aliás, foi isso está que foi dito. gravado. Eu estava nessa reunião de Está Câmara, não foi gravado. isso que foi dito. Está gravado. Eu estava nessa reunião de Câmara, pode pedir o extrato da ata, e o que foi dito não foi isso. O que foi dito na reunião de Câmara foi que, efetivamente, perante a denúncia que o senhor estava a fazer, que naturalmente iriam ser aberto o respectivo inquérito e, com base nele, iria ser feita a participação ao Ministério Público. Foi isso que foi dito pelo vereador. Que é aquilo que pode ser feito. De qualquer forma, se calhar seria bom que esta variação, que este Executivo se preocupasse em tentar perceber como é que aparecem os projetos aprovados lá dentro e quem é que os faz. Como assim? Os técnicos são responsáveis, têm que assinar um termo de responsabilidade. Sim, os técnicos são responsáveis e como é que aparecem os técnicos, como é que aparecem os trabalhos e como é que as coisas se passam. Só um termo de coisa é responsabilidade aprovado, devidamente inscritos pela Ordem dos Arquitetos e dos Engenheiros, aí não é a Câmara Se Municipal. consultar o site da Ordem dos Arquitetos, há um trabalho encomendado pela Ordem que o faz regularmente, em que tentam apurar, e neste caso penso que foi a Faculdade de Ciências Sociais e Políticas, penso que algo deste género, a quem foi encomendado o trabalho sobre várias características dentro do Distrito de Lisboa. Não sei se conhece esse trabalho, mas esse trabalho é sintomático. É que os arquitetos não vêm trabalhar para Odivelas. Como assim? Não vêm como? Não vêm para a Câmara? Não vêm trabalhar profissionalmente para Odivelas. Mas há imensos, todos os Porque é projetos que têm que ter um arquiteto ou um engenheiro. se nós temos arquitetos a mais em Portugal, porque é que não há nenhum estabelecido em Odivelas? De acordo com a informação que está disponibilizada no site. Em termos de ateliê, é isso que me está a dizer? Exatamente. Pois Legalmente. não, desconheço, não faço ideia. Claro, qualquer um, até pode ser do Porto, pode ser qualquer ponto do país, mas porque é que Odivelas não tem? Não tem Enfim. ateliês? Odivelas tem ateliês? Sim, sim, mas depois, pelos vistos, não estão registados e não são tidos, são tidos para esse estudo, e não fui eu que fiz o estudo, nem foi a Ordem dos Arquitetos. Agora, seria bom tentar perceber o porquê. Não percebo qual é o Quando nós risco. temos Qualquer arquiteto e qualquer engenheiro pode trabalhar com qualquer município até a mais em do Portugal, país. Temos Portanto, não engenheiros a percebo mais qual em é a Portugal, relevância dessa questão, vou lhe dizer sinceramente. Agora, Muito bem. como é que Odivelas... Confesso-lhe, não percebo a relevância da questão. Vamos A questão, avançar. na prática, é que a forma como o estabelecimento que normalmente os arquitetos procuram alguma estabilidade e locais onde não haja propriamente situações pouco claras. O que a Câmara Municipal tem a ver com isso? Explique-me. Isso é uma questão privada, não tem nada a ver com a Câmara Municipal. Não, tem a ver o que é que se passa com as câmaras.
Com as câmaras, nada. Com as câmaras, a forma os Para a Câmara Municipal, quando recebe um projeto, tem que aferir se aquele arquiteto e aquele engenheiro tem efetivamente um termo de responsabilidade e está inscrito na respectiva ordem. Nada mais. À Câmara não cabe aferir rigorosamente mais nada. Se a ordem tiver alguma questão, bom, terá que resolver a ordem com os seus técnicos. Sim, percebe? Agora, a Câmara Municipal tem que, obviamente, aceitar como boa o termo de responsabilidade e a certificação que é feita pela respectiva ordem. Nada mais do que isso. Tudo bem. Muito bem, avançando para a última ronda, e agora peço-vos a todos que sejam um bocadinho mais breves nas vossas intervenções para tentarmos cumprir o tempo do programa. Luís Salmonete, já se falou aqui que o PDM a ser aprovado será em 2014, portanto em 2014 Odivelas terá um PDM próprio. Eu pergunto-lhe se nessa altura haverá condições para reforçar o papel de Odivelas no contexto da área metropolitana do Porto, de Lisboa, peço desculpa. Sim, não sei, isso vai ter que fazer a pergunta a quem ficar cá no próximo mandato. Portanto, isso vai ser os novos autarcas é que vão tomar provavelmente mas na sua opinião e daquilo que conhece desta proposta e de todo este processo de elaboração, que até concordou que está a ser, aliás, um processo democrático. Sim. Democrático. Não, sim, é democrático. É e eu pergunto porque o contrário de não ser o democrático é nós estarmos aqui a conjunturar que isto é uma coisa obscura, que está fechada dentro. E que há aqui negociatas no meio disto. E eu pergunto-lhe se, quando o município tiver, de facto, um plano diretor municipal, se isso vai fazer com que Odivelas tenha outro papel na área metropolitana de Lisboa, tenha outro peso e no seu próprio desenvolvimento. Deixa-me lá dizer uma coisa, que é para entender. O PDM não pode ser tão rígido que não permita ajustamento e não poderá ser tão flexível que permita tudo, não é? Porque se assim for, não faz sentido haver autarcas que perdem o mandato por não cumprirem com o PDM. Os planos de pormenor, a meu entendimento, também que são feitos em todas as câmaras, principalmente Lisboa, então, tem dezenas de planos de pormenor que desvirtuam na sua essência o plano diretor municipal original. Agora, não pode ser também tão impenetrável que não possa sofrer alterações. Isto é uma contradição que eu estou a dizer, mas é verdade. Isto é o que se passa. Nós fazemos um plano diretor municipal rígido, queremos adaptar qualquer coisa, a legalização de um bairro, por exemplo. Já existem instrumentos para isso. Mas depois, se ele é tão rígido, nós não podemos, de facto, avançar com o desenvolvimento que nós às vezes pretendemos. Mas também não pode ser tão flexível que não faça sentido haver um PDM que não seja depois cumprido. Eu não sei se me estou a fazer entender. Eu não sei como é que nós, mais tarde ou mais cedo, desfazemos a contradição que existe. Não é este ano que isso se vai fazer. O que é importante é haver uma discussão pública alargada, não como a última que foi feita, que foi aberta com reuniões em todas as freguesias e participaram e deram sugestões 126 pessoas, numa população de 140 mil, numa população de 140 mil pessoas, 126 participaram e deram sugestões. E a esmagadora maioria das sugestões era: a minha rua devia ter um sinal ali, a rua tem buracos, é preciso tapar, os passeios têm que estar mais bem arranjados, precisamos de árvores ali num determinado sítio e tudo. Isto não tem a ver com a coisa. Mas isto tem que ser... Não tem a ver, precisam de árvores, tem a ver. Não tem. Precisam de árvores, tem a ver. Porque não há um jardim infantil, não há um... Não, mas isso há espaços para equipamentos. É preciso é que sejam feitos e tudo. Olha, já agora, a sua questão que há bocado, que eu era para ter respondido, com o enterramento dos cabos de alta tensão, na maior urbanização de Odivelas, as colinas do Cruzeiro, os cabos estão enterrados. Depois foi aprovado prédios a mais, houve mais prédios, que foram construídos debaixo dos cabos de alta tensão existentes. Mas já agora apresento uma sugestão
ao meu amigo e deixe-me tratar assim. Já que a senhora Ministra do Ambiente é do CDS, ela que obriga a EDP a enterrar os cabos de alta tensão, em vez de ter aqueles lucros de centenas de milhões de euros. Aplica esse dinheiro a enterrar os cabos de alta tensão. Bem, é uma sugestão que eu dou. É uma sugestão que eu dou. O meu amigo tem que lhe dizer uma coisa. Eu estava em 1980 estava em Loures, quando foi aprovado a Cometna. E nós votámos contra, porquê? Porque aquilo era uma metalúrgica pesada e a poluição que aquilo ia cair sobre a população era uma coisa incrível. Mas, desculpe, eu não percebi, foi aprovada a Cometna? Em 1980. Mas o quê? O que é que aprovaram sobre a Cometna? Desculpe. A instalação da fábrica. A construção da fábrica. A construção da fábrica da Cometna. A instalação. Foi com o Severino Falcão. Tinha acabado de ser eleito. Foi no início de 1980. E acompanhei o percurso todo da CDU em Loures, 22 anos, de 79 a 2001. Portanto, também conheço os processos que vieram de Loures. E nós votámos contra. E para nós foi uma, digamos, uma alegria, uma coisa boa, quando a Cometna fechou. Quando a Cometna fechou. E isso é uma questão. Depois, o que foi lá aprovado não foi construído, portanto não podemos, porque não era só a habitação que estava lá aprovada, estava uma série de coisas lá aprovadas. A questão da vertente sul também, para responder assim, a vertente sul, que é composta de 4 bairros, nunca, 5, depois com a Quinta dos Olivos, não, com as arrombas. As arrombas, é essa que me esquece sempre. Nunca poderá ser resolvido esse problema. As pessoas desiludam-se que a aprovação de certos bairros de gente ilegal nunca poderá vir a ser feita. É impossível. Não pode. Não. Sim, mas há uma coisa que tem que ser feita. Há uma coisa. Era a Salsesco, era mandar aquilo tudo abaixo só. Era só a Salsesco. E mais, e digo-lhe mais. Mas isso não é uma questão de Salsesco. Não com a lei. Mas se quiser cumprir a lei, então vai fechar os infantários e os jardins de infância que estão lá a funcionar. Não, estamos a misturar. Não estamos nada. Estamos a dizer muito que claramente, quem conhece a realidade da vertente sul e quem se embranha naqueles becos, como eu já estive lá, e quem conhece os equipamentos que lá estão a funcionar, se não fosse a Câmara fechar os olhos a isso, digo eu, mas isso é particularmente não o partido disso, eu que lhe digo. Se não fosse fechar os olhos a isso, as pessoas ficavam sem esse equipamento e outras coisas do género também. Não se esqueça que a maior parte das pessoas que têm aqueles prédios. Não, é isso que se diz. Sim, não. E acontece ali um problema. Não, mas não sabe. Mas o seu companheiro Chara Brasil devia ter dito, que eu já propus isso à Câmara, alertar as pessoas. Alertar as pessoas para o perigo que correm por estar a minha vida. Agora, o senhor, veja uma coisa, mas veja só uma coisa, mas é rápido, mas é muito rápido, eu concluo já. Mesmo, vamos pôr, por hipótese, que a Câmara tinha 200 milhões de euros ou 300 milhões para mandar aquilo tudo abaixo e oferecer casas às pessoas. Estava convencido que as pessoas aceitavam isso, a maior parte delas. Sabe porquê? Eu vou-te explicar porquê. Porque há lá prédios e há pessoas com andares a alugarem aquilo a 7, 8, 9, 10 pessoas. E há pessoas lá com vivendas e tudo. Portanto, uma pessoa não aceitava um andar dado pela Câmara não vinha em folha em qualquer outro local para sair do local onde está. Não tem que ser dado. Pois. Com um bocado... Não. Mas isso faz parte da política da Câmara. A Câmara é que tem que tomar iniciativas. Mas como? E defini-las. Mas quem é que assina, qual é o arquiteto que assina a legalização de uma casa na Camas em Costas? Diga-me lá. Okay. Qual é o arquiteto que assina aquilo? Muito bem, vamos avançar. Carla Rosinhas, Odivelas ainda é conhecido como um concelho muito residencial, onde há de facto muita gente a morar, pouca gente a trabalhar, ou seja, há aqui uma necessidade de desenvolver mais o concelho para o próprio concelho ter mais peso na área metropolitana de Lisboa. Eu pergunto-lhe se faz diferença ou se fará diferença em 2014, quando houver um PDM, se de facto isso vai trazer mais projeção para Odivelas e mais peso na área metropolitana de Lisboa. Permita-me discordar. Não acho que hoje Odivelas continua a ser, usando uma palavra mais... É uma expressão que já ouvi muitas vezes. Ser apenas um dormitório. Efetivamente, no poder como há local. pouco já referimos, Odivelas era a franja urbana do concelho de Loures. Não é? E, portanto, naturalmente,
que contra essa realidade nós não podemos ir contra, porque ela está lá e a edificação existente, e como eu há pouco já referi, os maiores licenciamentos edificados hoje em Odivelas foram aprovados ainda pela Câmara Municipal de Loures, na altura em que Odivelas pertencia ao Concelho de Loures. E, portanto, realmente vive muita gente em Odivelas, porque também há muita urbanização e há muitas habitações em Odivelas. Agora, parece-me que o estigma do dormitório já se vai perdendo, felizmente, não é? Hoje, muita gente já trabalha em Odivelas, muita gente vive, mas também já muita gente trabalha. Já Mas começamos o a desemprego ter... também é muito alto. Mas isso é nacional, não é só em Odivelas. Infelizmente, o desemprego é nacional, não é? É nacional, Já é falamos ibérico. aqui com alguma particularidade, enfim, fora. tenho aqui dados Não é? neste momento, mas já falamos aqui noutros programas Poder Local, já debatemos isso e já se falou em relação ao desemprego em Odivelas, que a taxa era elevada. Sim, acredito que a taxa seja elevada da mesma forma que é elevada na área metropolitana e em todo o país. Portanto, infelizmente é uma realidade que temos hoje e que todos nós não gostamos dela e que esperamos que possamos contrariar brevemente. Parece-me que hoje em Odivelas não se vive só. Em Odivelas hoje também já temos um conjunto de equipamentos que nos permite fruir, temos um conjunto de espaços verdes que nos permite ter o nosso lazer e existe um conjunto de empresas e um conjunto de atividades que permitem às pessoas fixarem-se, não é? Há também um conjunto de outras valências, como equipamentos escolares e sociais, que permitem às pessoas poderem ter os seus filhos, os idosos permanecerem. Portanto, eu hoje penso que o Concelho de Odivelas não é um concelho apenas onde as pessoas chegam para dormir, é um concelho onde as pessoas também já vivem, não é? Mas, na sua opinião, um PDM fará diferença? Repare, aquilo que eu lhe dizia há pouco é que Odivelas herdou um concelho que está consolidado, 70% do concelho está já consolidado, do qual 30% são auges. E, portanto, a flexibilidade desse ponto de vista não é muito grande. E temos os problemas geológicos, que também não nos permitem aqui fazer muitas flores, se quiser dizer a coisa desta maneira. Agora, de facto, o PDM vai permitir, assim esperamos, não é? E assim eu espero, como instrumento mais versátil que nos permita, de facto, criar aqui outras bolsas que nos permitam o desenvolvimento a outro nível e não só do ponto de vista da construção. Deixe-me só dizer-lhe aqui, a propósito, uma questão que está a ser, obviamente, considerada no PDM, que tem que ser, e tem a ver com as casas que estavam em manutenção temporária e que estão previstas em manutenção temporária no PDM de Loures, a saber, a vertente sul e a vertente nascente. Relativamente à vertente sul, e aí permita-me discordar, se hoje existe uma coisa que nós chamamos vertente sul, que é toda uma área de 5 bairros que estavam com as suas casas em manutenção temporária, que foi permitida a construção em zona geologicamente instável e muitas delas, inclusivamente, zona em que nem sequer é possível estar edificado e que de facto está, não é? E se hoje aqueles bairros foram constituídos em auge e se há um plano de reconversão urbanístico em curso, com inclusivamente uma equipa que formada e a pensar e só é tratar desta questão, deve-se à Câmara Municipal de Odivelas e deve-se ao município de Odivelas. E se tudo correr bem, nós vamos conseguir também avançar nesta matéria, também depois com a parte da vertente nascente, mais complicada, muito mais complicada. Era bom era estar abaixo, mas não podemos fazê-lo. Muito bem, Penco Ferreira, a sua opinião, com o PDM, de facto, poderá Odivelas ser encarado como um concelho de mais oportunidade no futuro? Bem, eu gostava só de fazer um comentário à questão da Cometna, porque é uma questão a que sou particularmente sensível. O Luís Salmonete falou na aprovação da Câmara de Loures nos anos 81, já não me recordo. Pois, eu francamente aquilo que me entristece é ver fechar fábricas, ver fechar grandes metalomecânicas e ver milhares de pessoas aí para o desemprego. Essa é a política atual. E isso, de facto, não traz nada de positivo. E, portanto, de facto, não consigo deixar passar a sua frase. Foi bom ter fechado, mas não foi péssimo. Não, mas o governo... Não. Porque aquilo que aconteceu com a Cometna é aquilo que aconteceu com a MAG. Fecham-se as fábricas para se deixarem lá fazer grandes urbanizações. Aconteceu nomeadamente com a MAG em Alverca.
O problema é que depois são tudo que vem por aí abaixo, em termos de desemprego, em termos de perda daquilo que estavam a falar, do elevado número de gente desempregada em Odivelas e por aí fora. Em relação à mais-valia do novo PDM, eu creio que, obviamente, que a existência de um PDM pode trazer mais-valias para o Conselho. Resta saber o conteúdo do PDM. Se o novo PDM eu subscrevo as suas afirmações, quando diz que um PDM nem pode ser nem demasiado rígido nem demasiado flexível, perfeitamente de acordo. E também penso que o PDM não é a solução mágica para tudo o que aconteça num Conselho. E, portanto, isto diz-me que, de facto, isto depende muito da vontade dos atores políticos. E os responsáveis políticos não se podem demitir desse papel. Quer dizer, não são os técnicos que resolvem os problemas dos concelhos. São os políticos. E o que tem faltado nesta Câmara é vontade política de resolver. Então, mas deixe-me só dizer uma coisa. É que a CDU teve lá 3 anos da Comissão Instaladora e 4 do primeiro mandato. Podia ter acabado o PDM também. E ter vontade política para acabar o PDM em 7 anos também. Mas a CDU estava à frente da Comissão Instaladora? Não estava. Mas tinha lá 2 elementos. Penso que a Câmara tem responsáveis, não é? Tem. Pronto. Neste momento... Quer dizer que os senhores não eram responsáveis? Digamos, olha, diga-me uma coisa. Neste momento, quem é a força política que dirige a Câmara Municipal de Odivelas? É o Partido Socialista, não é? E pronto, não é a CDU, não é o PSD, nem é o CDS, quer dizer, porque senão o que é que nós andamos aqui a fazer? Bom, de facto, temos que chamar as coisas pelos nomes. A responsabilidade política vem do PS, não vale a pena. Quando fala naquilo que veio de Loures, diz muito bem, foi a responsabilidade política da CDU, eu aceito a herança política da CDU de Loures, não é? Agora tenho que aceitar também que há responsáveis por este caminho, não vale a pena fugirmos a isso. Eu penso que é possível trabalharmos e penso que é possível, se trabalhar a sério, se envolver as populações, se envolver as forças vivas, se as forças políticas convergirem, é possível fazer algumas coisas em Odivelas e apesar projetar mais o Conselho. E projetar de facto o Conselho. Agora, é preciso um grande trabalho de 2 vetores essenciais. Primeiro, é preciso romper com a dependência porque assim, o espaço urbano não é dependência de Loures, o espaço urbano nas áreas metropolitanas é um espaço muito apetecível para os negócios. Quem assumir a presidência de Câmara tem que romper com essa dependência das pessoas que de facto especulam nos terrenos municipais. Temos que dizer as coisas, de facto os solos municipais nas áreas metropolitanas estão sujeitos à lógica da especulação. É o de Odivelas e dos outros concelhos todos. Portanto, e combater isso combate-se com vontade política. Combate-se com vontade política, tendo por suporte uma convergência com a população e a motivação da população. Não há ninguém mais interessado num concelho bem estruturado de Odivelas que a população e aqueles que aqui trabalham. É aí que se tem que ir buscar a força. Não é na internet, é na tentativa. Os políticos têm que ir juntamente com as juntas de freguesia, com as organizações sociais, é por aí que se pode arranjar força para enfrentar esses poderes. Se não se fizer isso, não há força e não vai haver mudança. Essa é a nossa perspectiva. Portanto, nós defendemos, obviamente, uma política de enorme proximidade com a população e com as organizações. E também de chamar a essa política os outros atores políticos. E penso que é isso que não foi feito nestes últimos mandatos, que eu conheço da Câmara de Odivelas, eu não vivo aqui há muitos anos, como sabe, e, portanto, aquilo que eu me apercebo é que há, digamos, como que uma fratura em que poucas vezes as vozes, por exemplo, eu digo isto com sinceridade e com pena, poucas vezes a voz da CDU é ouvida ou é escutada no sentido de ser escutada. Porque, por exemplo, em relação à contenção dos loteamentos, nós fizemos várias chamadas de atenção. De facto, foi um bocado como pregar para o deserto e eu tenho pena. Fizemos exatamente a mesma coisa nas parcerias público-privadas. Chamámos a atenção para o que é que se passava ali. O que é que decorre dali neste momento? São rendas brutais de 150 mil euros por mês. Não é? E como é que é o futuro, o endividamento do Conselho? Não chamámos a atenção, não havia alternativas, nós apresentámos, nunca fomos ouvidos. Muito bem, deixe-me então colocar a última pergunta ao João Pela. Quero saber a opinião do João Pela e do CDS de Odivelas, evidentemente, acerca então do peso do PDM no futuro do Conselho. O
Depois, obviamente, há, digamos, ainda uma palavra a dizer sobre o próximo Executivo e eu penso que o resultado, o equilíbrio das forças será diferente, naturalmente, é sempre diferente, mas penso que poderá ser substancial. Terá que passar por eles um olhar sobre as opções políticas que eles querem ver consagradas no PDM, porque está visto, quer com aquilo que está em vigor ainda neste momento, quer com as propostas que não têm tido uma participação, digamos, das diversas forças políticas representadas, não têm tido, digamos, a abertura mínima para que possa ser, digamos, um plano de consenso. De alguma forma tentam afastar isto, inclusive para planos de pormenor, ignoram a questão da reabilitação e da requalificação de muitas zonas, o que é preocupante a todos os níveis. Portanto, não é desta forma que se avança com um instrumento que, apesar de ser um instrumento meramente que faz a gestão, digamos, do espaço, é um documento que acaba por ser importante em relação a todo um investimento e a toda uma alteração de tecido, quer em relação ao traço urbano da vivência do espaço, quer em relação ao investimento, quer em relação a todas as atividades que decorrem no Conselho. Muito bem. Ficaram então aqui as opiniões sobre então o Plano Diretor Municipal de Odivelas, que 12 anos depois ainda está em elaboração. Haverá um PDM muito provavelmente em 2014. Ficaram aqui as posições dos diversos partidos políticos, dos 4 partidos políticos de Odivelas, acerca das consequências positivas e negativas deste facto no Conselho, em relação àquilo que se viveu no passado e àquilo que um PDM poderá significar para o futuro de Odivelas. Pela minha parte, muito obrigada pela sua atenção. Boa noite.